Eckhart, a pergunta que eu tenho é que ao longo desse processo, ao longo dos últimos anos, quase todos os meus relacionamentos se foram, incluindo o meu casamento de 25 anos. É como estar por um fio no momento. E não sei dizer se é julgamento ou discernimento, porque parece que não posso mais me envolver em algum comportamento. E assim estou com uma multidão de pessoas com as quais não me identifico mais. Então o que aconteceu é que meus amigos se tornaram amigos do meu parceiro, onde eu não me envolvo mais. E por isso tem causado muita distância. E no início, meu crescimento pessoal, em algum lugar ao longo da linha eu ouvi a frase: só alguém com baixa autoestima permanece em um relacionamento que não atende às suas necessidades. Mas agora chegou ao ponto em que parece que qualquer necessidade, que eu acho que essa identidade egóica vai causar sofrimento se eu tentar, mesmo algo simples, como o que você está dizendo é ofensivo, está doendo. Você pode, por favor, reformular isso? Mesmo algo assim, parece que vai ser mal interpretado. Vai parecer um ataque e talvez seja baseado em julgamento, que esteja um pouco abaixo da minha consciência. Eu suspeito que isso provavelmente seja verdade. Como sempre, você fala sobre superioridade espiritual, e isso traz algum tipo de... Bom, é como... é melhor você prestar atenção aí. Portanto, não sei quando digo isso ao longo de nossa vida, tentar fazer meu parceiro, fazer algum tipo de trabalho de crescimento espiritual, e teve o efeito exatamente oposto. De qualquer forma, é onde eu estou. Ele realmente estava vindo, eu finalmente consegui que ela viesse e isso não aconteceu. Explodiu antes e... Bom, enfim. No ano passado tivemos uma grande colheita, eu fiz um de seus processos de manifestação, uma casa grande acabou de aparecer e agora estamos em duas casas diferentes. Estou sozinho em uma casa grande, eu não quero a casa. Eu comprei a casa para ela, basicamente, de qualquer maneira. Bom, essa é uma história interessante. Bom, então, antes de falar, você já fez uma pergunta ou ainda não? Bem, acho que a pergunta é... Número 1. Como sei quando é a hora? Se dependesse de mim, jamais jogaria a toalha. Para mim, o que está por vir deve acontecer. É uma oportunidade para nós nos curarmos, então vou firmar meus pés. Mas a outra pessoa não parece ser essa a agenda dela. Então, quando você diz que é hora de deixar ir, eu acho que é a questão. E outros relacionamentos já chegaram ao fim? Sem final formal, apenas crescendo. Como não um empate ou falta de conexão, falta de terra para conectar, eu acho. E ao mesmo tempo me sinto mais conectado a tudo. Então é como se as formas estivessem desaparecendo, mas a conexão, a energia, é como se eu apenas visse ondas de energia. Certo, certo. Obrigado. Vamos à sua resposta. Frequentemente essa pergunta é feita de uma forma ou de outra, quando é hora de deixar um relacionamento. Ou é possível continuar em um relacionamento. Mesmo que haja uma lacuna enorme no nível de conscientização. Por exemplo, nos dois parceiros. Se houver uma lacuna enorme, geralmente a melhor resposta não vem do processo de tomada de decisão da mente, tentando descobrir qual é a melhor coisa a se fazer.
A melhor resposta vem como uma percepção repentina de que essa é a coisa certa a fazer. Ou você sai, ou você fica. Se você mora em duas casas separadas, é claro, fica um pouco mais fácil manter um relacionamento, porque você tem muito espaço para si mesmo. E ela, ou ele, também tem muito espaço. Então, muitas vezes acontece em uma pessoa, digamos que duas pessoas se conheçam, se tornem casadas ou não casadas, mas comecem a viver juntas. Em algum momento, um deles começa a crescer espiritualmente. Por alguma razão, há um crescimento espiritual acontecendo, o surgimento da consciência, alguma transcendência do ego. E a outra pessoa, digamos, está ficando para trás. Então a comunicação fica um pouco mais difícil. Também no que diz respeito ao corpo de dor, porque o corpo de dor em casais, por exemplo, o corpo de dor precisa do corpo de dor da outra pessoa, para que o relacionamento disfuncional funcione. Se o outro já foi além do corpo de dor, não sei se você ainda está engajado em emocional. Bom, então pode ser que a outra pessoa possa fornecer o campo de treinamento para você. Não ser reativo. Em outras palavras, o parceiro não iluminado, por assim dizer, torna-se seu professor. Isso às vezes é o caso. E, surpreendentemente, muitas vezes diz ou faz exatamente o que você precisa para se tornar mais consciente de si mesmo. Então fica uma reflexão, e isso pode ser muito útil. Em última análise, em algum momento, a outra pessoa pode experimentar também o início de um despertar, mas não necessariamente. Mas enquanto isso, um parceiro relativamente inconsciente pode lhe ensinar muito sobre si mesmo quando você observa a reatividade dentro de si. Então, a menos que algo mais venha a você que esteja além de qualquer dúvida, e muito raramente faço recomendações no que diz respeito à vida pessoal das pessoas, mas vou fazer uma agora. Eu continuaria por um tempo e permitiria que a pessoa refletisse de volta para você as coisas das quais você ainda precisa se tornar consciente ao provocá-lo. E muitas vezes esse é o caso, e você tem algum espaço. Se não aguenta mais, vai para sua casa. Não é que quando você acorda, não sente mais emoções. Certas emoções ainda surgirão. Talvez menos do que o estado não desperto. Mas certas emoções, como quando há a morte de um ente querido, você sentirá uma emoção, você chorará e experimentará essa emoção. O mestre Zen que experimentou, provavelmente a emoção que ele experimentou, que detectou ou perceber que a palma das suas mãos estava úmida, provavelmente foi ansiedade. Mas são coisas diferentes, fatores causais diferentes para essas emoções. O mestre Zen estava justificado ao dizer: isso me mostra que ainda estou na mente conceitual.
porque a pessoa que o procurava tinha um determinado papel social e ele provou que isso é uma realidade. Mas no geral, porém, as emoções devem ser aceitas e reconhecidas como emoções. Cada emoção que surge em você é algo que você estará ciente. Então você diz, bem, aí está. E o estranho é que quanto mais você viver aceitando o momento presente, menos experimentará emoções negativas. Porque a maioria das emoções negativas surgem através da não aceitação do ser das coisas, do momento presente. Algumas emoções ainda podem estar presentes, mas raramente você experimentaria emoções negativas. Você ainda pode, claro, mas elas serão de curta duração. As emoções não moram em você. Você poderia ter, vejamos, não me lembro da última vez que fiquei com raiva, vou ter que pensar. Não consigo me lembrar. Não pode ter sido muito longo, mas pode acontecer. Mas é de curta duração, porque a mente não o mantém vivo. A emoção está aí. E quando surge a emoção, certamente surgiu uma emoção de profunda tristeza, quando meus pais morreram. No espaço de 5 meses, ambos morreram. No mesmo ano, embora morassem em países diferentes. E então fui ao funeral da minha mãe no verão. E no outono, de repente, meu pai morreu. E eu fui ao funeral do meu pai. E então pude experimentar a tristeza e chorei algumas vezes. Sentei-me com o corpo da minha mãe e sentei-me com o corpo do meu pai. E ficou muito claro que havia uma emoção de dor, havia uma dor emocional. E também ficou claro que havia uma paz profunda por trás da dor. E isso é o que eu descrevi ontem, ou sempre que foi, como a dimensão transcendente, como a sugestão de um sorriso. A sugestão de um sorriso do Buda, estando no fundo. Isso vem através da aceitação que surge mais rápida e fortemente. Quando você aceita algo, ainda existe a emoção na superfície, e você aceita a emoção. E então há uma paz por baixo disso. São duas coisas que, quando falo, quase parecem incompatíveis, mas são totalmente compatíveis. Agora, sem a dimensão transcendente, é uma experiência devastadora. E sem consciência, há pessoas que carregam a tristeza do luto, de quando morre alguém próximo. Tem gente que carrega isso não por alguns meses, eles podem carregá-lo por anos, porque na falta de consciência ele é revivido continuamente. A emoção é alimentada repetidas vezes pela atividade mental. Então você pensa nessas memórias e tudo que se foi, todos os momentos que passamos juntos. 3 anos depois que eles morrem, você ainda chora. Porque se lembra de todas aquelas vezes e tudo se foi, está tudo dissolvido e você está continuamente devastado. Isso se torna disfuncional. E surge porque não há consciência suficiente. Então a emoção faz morada em você. E começa, isso meio que diz, eu gosto de estar aqui. Na verdade, ele se incorpora ao seu corpo de dor. E então você sofre continuamente a mesma emoção que uma pessoa consciente. A emoção tem um certo tempo de vida. A tristeza, então ela se transmuta. Então se torna outra coisa. Eu ainda às vezes olho as fotos de minha mãe, de meu pai. Minha mãe, quando ela morreu, em poucos dias, eu tive que me livrar de todos os seus pertences, porque ela morava na Europa. Eu só poderia passar alguns dias lá. Então acabei de resgatar alguns pequenos itens que eu poderia levar para casa.
Um é o tapete e o outro é um pequeno relógio, que ela tinha há 30 anos. Então é um pequeno relógio em uma cúpula de vidro. E é elétrico, mas tem essa coisinha giratória que vai de um limite ao outro. E eu ouvi que quando eu visitava minha mãe uma vez por ano, eu ouvia isso na sala onde dormia, na casa da minha mãe, o tic-tac daquele relógio na época do Natal, quando eu estava lá. E eu ouvia esse tic-tac, tic-tac. E agora tem esse relógio em casa e ele ainda funciona. E esse relógio, para mim, é a memória da minha mãe. Quando olho para ele e ouço o tic-tac, é a lembrança de minha mãe. É também um símbolo da impermanência de todas as formas de vida. E uma vez que você aceita a impermanência de todas as formas de vida, isso traz um aprofundamento em você, porque você vê como tudo isso é passageiro. Então, de repente, você se torna mais profundo. E também esse pequeno relógio que faz tic-tac, que simboliza para mim o tic-tac, é o tempo. Mas entre o tic-tac há silêncio. E essa é a dimensão atemporal. Portanto, esse relógio é mais do que um relógio para mim. Mas quando olho para esse relógio, não sinto mais nenhuma emoção dolorosa. Isso acabou. Não sinto uma emoção dolorosa quando vejo as fotos da minha mãe ou do meu pai. Só experimento uma paz profunda e uma consciência muito forte da fugacidade de todas as formas de vida. E é uma coisa linda, muito profunda e pacífica. Assim, na presença da consciência, certas emoções são naturais e, na verdade, boas, mas têm um tempo de vida relativamente curto. Elas não fazem sua casa em você. Semelhante a algo como alguém que te deixa com raiva, alguém que te ofende, alguém que faz algo com você ou tira algo de você. Você pode sentir uma reação de raiva, e essa reação de raiva certamente tem uma vida útil. Se houver consciência, certamente você está ciente de que está com raiva. Mas aí está, você está com raiva. Pode até gritar alguma coisa em sua raiva, então você percebe, ok, existe a raiva. Então você se torna consciente da raiva diretamente, o que significa que ela não pode fazer morada em você. E então ela se volta a transmutar. Não é tão rápido quanto o que descrevo em um dos meus livros. Quando o pato briga com outro pato, a luta não dura muito e a energia aumenta. E cada pato, depois que eles se separam, eles param de brigar. Sobem um pouco na água, batem as asas vigorosamente. E depois disso, o pato fica completamente em paz novamente. Portanto, os humanos não são tão rápidos, nem mesmo humanos conscientes. Mas, metaforicamente falando, é através da consciência que você é capaz de permitir a emoção e que ela é liberada. E então, ela deixa você. Então, certas emoções têm seu lugar e tudo bem. Mas há muitas emoções que são produzidas, emoções negativas, que são produzidas por disfunções mentais, como você acordar no meio da noite e sentir uma ansiedade enorme, e você começa a pensar que as coisas vão dar errado, ou você começou a pensar no passado e tem um arrependimento terrível, e você tem ressentimento e tristeza, e está pensando e pensando, e você sente cada vez mais a emoção, que corresponde ao seu pensamento. E toda noite isso acontece. Esse não é o tipo de emoção que é natural para você. Não é o tipo de emoção, mas você precisa reconhecer de onde vem isso. É produzido pelos meus pensamentos. Estou produzindo essa emoção.
Todas as noites, quando não consigo dormir, e mesmo durante o dia, eu estou produzindo essa emoção. E então, se houver consciência suficiente, no momento de pensar esses pensamentos ansiosos, você de repente sabe o que está fazendo. De repente você percebe o que está fazendo. E então você diz, tudo bem. De repente você se lembra, ok, o Eckhart falou sobre o corpo interior. O que acontece se eu parar de pensar esses pensamentos, que são totalmente inúteis, completamente desnecessários e prejudiciais, na verdade? Por que não escolho colocar minha consciência no corpo interior agora mesmo, em vez de pensar? Então a consciência é suficiente. Então você não produz mais todas aquelas coisas que fazem parte do mau uso do sistema disfuncional da mente. Ou melhor, sendo usado por sua mente. Então todas essas emoções, conforme você se torna mais consciente, você não as produz mais. Certas emoções permanecem, é claro, mas sua vida útil é curta. E elas são vistas pelo que são. E tudo bem. Portanto, não acredite que você vai precisar chegar a um estado em que não sinta mais nenhuma emoção. Assim, algumas emoções acompanham a forma humana, elas são parte da forma humana. Tem uma história, creio que a citei em um dos livros, um dos antigos filósofos gregos. Ele pertencia à escola do estoicismo, que é uma filosofia maravilhosa, por sinal. Mas o livro de Marco Aurélio, Meditações, é um dos meus livros favoritos, escrito há 2000 anos. Se você ainda não leu Meditações de Marco Aurélio, o Imperador Romano, é um livro lindo, lindo. Mas essa é a escola do estoicismo. Houve um filósofo estoico, não consigo me lembrar o nome dele agora. As pessoas vinham até ele e diziam, seu filho acabou de morrer em um acidente. E eles diziam, meu Deus, seu filho morreu em um acidente, ele caiu do cavalo. E o estoico filósofo disse, eu sabia que ele não era imortal. Agora a questão é que não podemos julgar o que ele disse, porque não sabemos de que estado de consciência essas palavras surgiram. Talvez houvesse uma emoção, mas ele não a expressou. Talvez ele já tivesse reprimido todas as emoções, é possível. Gosto de acreditar que ele estava consciente e que a emoção estava nele, mas ele não a expressou. E a declaração veio de uma consciência mais profunda, o que é muito verdadeiro. Porque a morte pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento. E eu sabia que ele era, e não sei de que maneira ele disse isso. Ele disse isso de uma maneira fácil? Oh, eu sabia que ele morria. Não. Ou ele disse, eu sabia que ele não era imortal. Talvez houvesse uma emoção, mas também havia uma consciência profunda ao mesmo tempo. Eu amo os estoicos, então gosto de acreditar que houve uma consciência ao mesmo tempo. Agora, é claro, todos nascem em um determinado ambiente externo. E também nascem com certas predisposições. Podem ser parcialmente genéticos, podem ser outras coisas, que uma pessoa nasce com certos padrões. Em outras palavras, não precisamos examinar de onde vem. Mas para ver o fato de que o ser humano nasce, antes de tudo, em um determinado ambiente, que pode ser violento, ou pode ser relativamente pacífico, e a pessoa nasce com padrões. Você herda certo
até mesmo o corpo da dor é parcialmente herdado. Alguns bebês choram muito. Eles têm um corpo de dor relativamente pesado já nesse mundo. Não significa que sejam espiritualmente menos avançados. O oposto pode ser o caso que não há como saber. Outros bebês são relativamente tranquilos. E então há todo um conjunto de condicionamentos que acontece. Você entra num ambiente com certas predisposições, então o ambiente o condiciona ainda mais. Em tudo isso não há escolha envolvida, há apenas influências. E assim você se encontra nesse mundo, com certos padrões inconscientes que se tornaram o condicionamento de quem a pessoa é, o condicionamento inconsciente. Assim, o karma, a meu ver, é o condicionamento inconsciente que dirige sua vida. E isso ainda se aplica a muitos seres humanos. E o karma é em parte coletivo, você nasceu com ele. E em parte pessoal, eles vêm juntos. Então, na verdade, você só pode entender o karma não como um assunto abstrato, externo a você, porque então você entra nos sistemas de crença e na filosofia. E não vamos por esse caminho. Você só pode entender o karma observando a si mesmo, e observando, e então você saberá muitas outras coisas. Mas realmente, se você quer entender o karma, precisa olhar para si mesmo. Foi então que comecei a entender o que é karma, quando surgiu algo que não fazia parte do karma, e realmente aqui chegamos. A chave, o surgimento da consciência, ou presença, ou despertar espiritual, não faz parte do karma. É outra dimensão que invade o reino kármico, que invade essa vida. Portanto, você não desperta acumulando, como às vezes dizem no Oriente, bom karma. Isso é bom nesse nível. Você pode tornar as paredes ou os móveis do seu presente um pouco mais confortáveis. Mas há algo totalmente além do karma, que pode entrar em sua vida a qualquer momento, dentro da roda do karma e do renascimento. O renascimento é parte do karma. O significado mais profundo do renascimento é a identificação com a forma. Não precisamos nem acreditar em transmigração ou o que quer que seja. Você pode ver o nascimento em sua própria vida. Toda vez que se identifica com um pensamento que surge, que é forma, você nasce nesse pensamento. Porque se identifica. Seu senso de identidade está nele. Isso é karma e você renasceu. Karma, então, é a identificação inconsciente com esses padrões. Que você herdou. A identificação condicionada e completa da consciência, com os padrões condicionados. Assim, a consciência está sonhando, pode-se dizer. É por isso que usamos a palavra despertar em muitas tradições espirituais. A consciência está despertando. A consciência está em um estado de sonho, quando você se identifica com os padrões inconscientes, e então você está condenado ao renascimento. De fato, muitas vezes, todos os dias, você renasce em uma reação emocional, mental, nenhuma presença, apenas renascimento em alguma forma. Ou você renasce em pensamentos que surgem, acredita completamente em cada pensamento e então age a partir desses pensamentos e emoções. E a ação cria outras reações. E as ações confirmam para você que você estava certo. Se você tem certos padrões mentais sobre, por exemplo, que outras pessoas são basicamente desonestas,
Apenas um exemplo de pessoas. As pessoas são tão desonestas, estão todas tentando obter algo de mim, e isso tende a se confirmar em sua vida, na sua experiência. Você pode experimentá-lo ou pode tê-lo experimentado antes de se tornar mais consciente. Esses são os padrões de pensamento habituais com os quais você se identificou. E isso é karma. Cria no externo a confirmação de que está correto. Então, se você acha que o mundo está cheio de pessoas más, você encontrará muitas pessoas más, ou seja, pessoas inconscientes. E mesmo as pessoas que estão conscientes ou que estão a meio caminho entre inconsciente e consciente, quando você se reúne com elas, sua crença as levará à inconsciência. E isso é karma. Portanto, o karma é a ausência completa da presença consciente. E, portanto, é automático. Ele se esgota. E o tempo não liberta você do karma. Isso é uma percepção errônea de que, se você gastar tempo suficiente, eventualmente poderá se livrar do karma. O karma se renova e se repete. É uma roda. E assim a única coisa que pode libertá-lo do karma é o surgimento da presença. E como é que, para alguma presença de pessoa, não sei te dizer o porquê, só sei que a qualquer momento, na roda do karma, pode entrar a presença. Pode acontecer com um criminoso preso, condenado à morte. Isso pode acontecer com alguém que nunca ouviu falar de nada espiritual. Pode acontecer com alguém que medita há 30 anos ou não acontecer com alguém que medita há 30 anos. Então, em sua própria vida, posso ver pelo que você está dizendo, essa presença, já posso sentir isso. A presença já entrou em sua vida. E a presença liberta você do karma, não de uma só vez. O karma tem um enorme impulso, ou seja, os padrões em você, os padrões de pensamento, os padrões emocionais, os padrões reativos. Há um enorme impulso por trás disso. Mas à medida que a presença surge, gradualmente o karma diminui. E a energia por trás dele diminui. E gradualmente você experimenta um desaparecimento desses padrões. Eles se tornam mais fracos. Você não está mais completamente nas garras desses padrões. Assim, à medida que a presença surge, há um desaparecimento gradual do karma. Não que isso importe mais, porque uma vez que você está presente, você pode, como disse o questionador anterior, quando estávamos falando sobre certos pensamentos ainda surgindo, certos pensamentos negativos, isso ainda faz parte do karma. Os velhos padrões, os padrões de hábitos inconscientes herdados, ainda surgem, mas não é mais problemático. E eles não causam mais o sofrimento que teriam causado antes, porque são vistos à luz da consciência. Assim surge a luz da consciência, e à luz da consciência os padrões não dominam mais sua vida. Eles não comandam mais a sua vida. E se ocasionalmente acontecer de os padrões assumirem o controle, então depois de um tempo, sua presença retorna e diz: ah, bem, lá estava ela de novo. O corpo de dor faz parte do karma, que pode ser forte em algumas pessoas, não tão forte em outras. E assim que a presença surge, você se liberta do karma. E então você tem outro fator completamente diferente entrando em sua vida. E assim, por exemplo, para uma pessoa se livrar do karma coletivo, você precisa de uma quantidade considerável de presença. Para que isso entre para remover, então ele irá remover você de uma forma ou de outra, ou internamente,
você se encontra completamente livre. Você ainda pode viver em uma sociedade violenta, mas internamente você seria livre. Existe a possibilidade de você ter um homem ou uma mulher santo vivendo cercado de violência. É possível. É raro, mas é possível. Ou muitas vezes acontece que a vida te tira de lá e você se encontra em outro lugar. Então, digamos, um vasto karma coletivo, por exemplo, no caso de, digamos que você tem o Talibã lá, você tem todos os tipos de movimentos inconscientes, você tinha o comunismo soviético, você tinha o nacionalsocialismo na Alemanha. E para uma pessoa nascer nisso e não ser arrastada para essa inconsciência, requer uma presença considerável. Portanto, poucas pessoas, por exemplo, na Alemanha, quando Hitler chegou ao poder, poucas pessoas conseguiram se mudar para algum lugar. Alguns artistas, alguns escritores, eles partiram. Eles podiam ver o que estava acontecendo e eram fortes o suficiente para não serem identificados com o coletivo. Quando havia uma tradição de obediência à autoridade por centenas de anos. Uma tradição de seguir seu líder e assim por diante. Sair desse karma coletivo requer uma presença considerável, mas algumas pessoas a tinham. Portanto, é nosso destino ir além do karma, sendo os receptáculos da presença. Tudo o que você pode fazer para ser útil nesse mundo e ajudar os outros são as pessoas com quem você entra em contato. Todos nestes que estão despertando descobrirão que mais cedo ou mais tarde eles se tornam uma espécie de professor para os outros. E o que um professor espiritual faz? O professor aponta a possibilidade de despertar da identificação com os padrões inconscientes, o que significa que o professor espiritual ensina você a ir além do karma. E então essa é a sua função e se tornará cada vez mais que você encontrar em sua vida. Seja você um professor formal ou um professor informal. Formal significa que você diz, ok, estou dando uma palestra. Ou alguém o convida e você dá uma palestra. Isso se torna um ensino formal. Por muitos anos antes disso, eu me tornei um professor formal. Quer dizer, não é minha identidade, é apenas uma coisa funcional. Seria terrível se eu me visse como um professor. Não é. Qualquer identidade é uma ilusão. Qualquer forma de identidade é uma ilusão. Mas como uma coisa funcional, estou dizendo que você se torna isso. Durante vários anos, o ensino aconteceu informalmente. Primeiro em bancos de praça, depois em salas de estar das pessoas, depois em pequenos grupos, e assim, gradativamente, ela cresce. E algumas pessoas vão continuar ensinando informalmente. Então, as pessoas com quem você entra em contato, mais e mais pessoas estão prontas para o despertar espiritual. O que significa que o despertar espiritual e sair do karma é a mesma coisa. E muitas pessoas serão atraídas para você. Qualquer um que esteja passando pelo processo de despertar já é um professor. E quanto mais você ensina, ensinar significa que você se encontra ouvindo com amplitude quando alguém fala. Ou faz uma pergunta, ou fala sobre seus problemas. Então você pode descobrir que uma resposta vem dessa quietude em que você ouve. E isso é o início do ensinamento. Você não tem a sensação de que, ok, agora eu vou ensinar essa pessoa. Não, nunca é isso. Você descobrirá que o ensino é espontâneo. Assim você ajudará as pessoas a saírem da identificação com a inconsciência,
o que significa ir além do karma, porque isso já está acontecendo em sua vida. E isso se aplica a todos que estão despertando e passando pelo processo de despertar. Diariamente eu continuo tendo o mesmo pensamento em minha mente. Acabei de falar sobre coisas semelhantes, continuo tendo o mesmo pensamento em loop em minha mente. O tema é me sentir traído, ser maltratado, basicamente ser uma vítima. Com os pensamentos e imagens, geralmente há ressentimento ou raiva, e esse pensamento em loop vem ocorrendo há mais de um ano. Agora estou tendo desafios em ser o observador. A história parece ser tão hipnotizante. Estou me sentindo frustrado por continuar tendo esses pensamentos sobre o passado, pois entendo que me apegar ao passado está impedindo uma energia mais elevada que venha através de mim e pelas recomendações que você nos dá sobre trabalhar essa questão. E minhas sugestões, quaisquer sugestões sobre perdão e deixar de lado a regra da vítima para que eu possa expressar mais do que o olhar profundo, é que eu não sei realmente se uso esse termo durante nossas sessões aqui. Eu às vezes o uso, o olho profundo, é a consciência que deriva seu senso de identidade da consciência ao invés do olho da superfície, que é a personalidade. Então eles têm o olho do esôfago, o olho profundo. Então o looping de pensamento que você está experimentando tem a ver com sentir-se traído, ser maltratado e ser uma vítima. Agora, pois acredito que Susan não está aqui porque é uma pergunta escrita do Novo México, mas presumo que esses pensamentos e emoções que são recorrentes repetidamente se referem a eventos reais que ocorreram. Presumo que aqui haja uma revivescência dos eventos na mente e a sensação de ser maltratado, traído, sendo uma vítima. E há ressentimento e raiva com isso ocorrendo há mais de um ano. Então presumo que algo aconteceu um pouco antes disso, talvez. E as pessoas fizeram algo para você. Ou alguém, uma pessoa em particular. Ora, agora algumas pessoas têm isso não apenas por um ano, como nesse caso, mas algumas pessoas têm esse tipo de pensamento compulsivo, acontecendo não por anos e décadas, às vezes voltando à infância, sendo maltratado na infância ou abusado na infância. Então você continua a pensar sobre isso, e quanto mais você pensa sobre isso, é claro, mais você se sente vítima de eventos ou geralmente de outras pessoas que fizeram algo com você e você fica pensando nisso e não consegue parar, porque a mente tem um impulso. Esses pensamentos se recusam a ir embora. E se não houver consciência suficiente, por causa dos pensamentos continuamente recorrentes, você os conhece porque eles se tornam parte da sua identidade, seu senso de identidade e para que você se torne uma vítima. Para ver a necessidade e a possibilidade de ir além de uma identidade de vítima, não se nega de forma alguma que algo doloroso aconteceu com você no passado, que algo foi feito com você, que algumas pessoas fizeram algo com você. Veja como é importante ir além da identidade de vítima. Não tem nada a ver com a negação do que aconteceu com você, completamente. O que aconteceu, você sabe disso e você conhece as emoções que isso criou. Mas a primeira coisa é, como um ser humano, como é um ser humano capaz de infligir sofrimento, por exemplo, a uma criança ou a outro ser humano? Isso acontece o tempo todo.
acontece a nível individual e acontece ainda mais a nível coletivo. O ego, a águia humana, é disfuncional o suficiente no individual, mas é infinitamente mais disfuncional, perigoso e letal quando opera como um ego coletivo, em um grupo. É por isso que o conflito interno da guerra mata e os humanos que participam dessas coisas terríveis. É certo para os perpetradores, e eles, quando operam com um ego coletivo, não um pessoal, eles são capazes de atrocidades e atos muito piores do que seriam como indivíduos. Portanto, em outras palavras, o ego coletivo é ainda mais inconsciente, ousado e violento e perigoso do que o ego individual. Porque às vezes, quando você se identifica com o coletivo, meu país, por exemplo, lutando pelo meu país ou o coletivo, pode ser um partido político ou o que quer que seja, ou pode ser um grupo religioso. Então, você, pessoas que pertencem a essas entidades, às vezes parecem que se libertam do ego porque vivem completamente a serviço dessas entidades coletivas. Quero me sacrificar por meu país ou minha religião, ou o que quer que pareça, que eles são completamente livres do ego pessoal, e o mesmo acontece nas seitas, nos cultos. Muitas vezes as pessoas que vivem nos cultos são totalmente altruístas, não querem, dão tudo de si e não querem nada para si. São e se identificaram com o grupo, mas de claro que o ego realmente não diminuiu. O ego tornou-se enormemente amplificado, porque agora eles adotaram um ego grupal. E o grupo, o ego, só pode sobreviver e subsistir quando tem um número suficiente de inimigos lá fora. O ego grupal precisa para sua sobrevivência e sua expansão, porque ele quer se expandir e sobreviver, mas precisa do outro, que é o outro, em outras palavras, é o inimigo. Então é assim que os humanos são arrastados para uma profunda inconsciência ao se identificarem com o coletivo. Isso não significa que você não pode, não tem nada a ver com você poder pertencer a um grupo religioso. Você pode até amar seu país sem ser identificado, e em seguida precisando de outros países para serem inimigos. Com consciência você pode apreciar seu país e apreciar outros países também. Eles são diferentes. Então, primeiro, você vê a necessidade de ser uma identidade de vítima também. Infelizmente, é uma forma de ego. Porque qualquer identidade conceitual é uma forma de ego. E mesmo que você pareça estar justificado em ter uma identidade de vítima, por causa das coisas que outros humanos fizeram com você, você mesmo está achando que você está se encontrando em uma espécie de prisão que foi criada por sua mente. Então não há como negar que coisas ruins acontecem com você. Sim. Agora a pergunta é, como você sai desse presente mental? O primeiro passo talvez seja ver que seres humanos inconscientes, seres humanos nas garras de seu próprio condicionamento, seu próprio ego, eles praticamente não têm livre-arbítrio. Quando você está inconsciente, você é controlado pelos padrões da mente que estão alojados em sua psique. Você não pode realmente falar de livre-arbítrio por alguém que tem consciência zero. E, no entanto, toda a maquiagem é condicionada pelo passado. Então a famosa frase usada por Jesus em conexão com o perdão, ele disse: perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Agora esses dois pontos interessantes juntos, perdoe eles porque perdoá-los, eles não sabem o que fazem. Em outras palavras,
Se ele tivesse falado hoje em dia, usando nossa terminologia, ele provavelmente teria dito que eles são completos, totalmente inconscientes. Porque é isso que significa. Eles não sabem o que fazem. Eles estão completamente inconscientes. Então, quando você vê que ninguém pode agir além de seu nível de consciência, você vê que é quase como se tornasse como um mal que foi perpetrado, tornasse quase como um fenômeno natural, que é como se você tivesse sido atingido por um raio ou algo assim, ou vivido em condições climáticas muito desagradáveis que te feriram, perto de um vulcão, e meu pai tinha problemas com raiva enorme, mas explosões de raiva com bastante frequência era como viver as pernas através de um vulcão que poderia entrar em erupção a qualquer momento. E ele não poderia evitar, era impossível, não havia possibilidade de ser diferente. Então esses humanos são comandados por condicionamento inconsciente, geralmente remonta à infância deles e o que aconteceu lá. Eu sei porque meu pai estava com raiva e eu percebi muito mais tarde que tudo se originou em sua infância, as razões pelas quais ele estava com tanta raiva e também, por um tempo, também senti ressentimento em relação a isso. E somente quando fui capaz de despertar da consciência egóica, vi que não há nada que ele pudesse ter feito diferente, porque não havia consciência suficiente. Agora, quando você vê isso, então você não vai personalizar, ou você não cria uma identidade para os outros humanos fora de sua inconsciência. Porque, em essência, não é quem eles são. O reconhecimento de que há o primeiro reconhecimento e o primeiro passo, você reconhece que nenhum humano pode agir além de seu condicionamento, na ausência de consciência. Se houver consciência, eles podem transcender seu condicionamento e então eles começam a se tornar conscientes de seus próprios padrões emocionais, mentais, disfuncionais, mentais condicionados. Então eles não podem evitar. Então isso já é um passo útil no perdão, mas você pode ainda não ser capaz de chegar a um perdão total por causa daquele outro antes de continuar com isso. Isso significa, então, uma pergunta que pode surgir em nossa mente. Não significa, então, os humanos não são realmente responsáveis pelo que fazem? Se eles estão inconscientes, como eles estão respondendo? Isso significa, então, que não devemos puni-los pelo que eles fazem se eles cometerem um crime? Eles não são culpados? Isso é uma pergunta interessante sobre a inconsciência que opera no ser humano, mesmo se você for capaz de perdoar um humano quando viermos. Entraremos mais detalhadamente nisso em um minuto. Mesmo se você for capaz de perdoar um humano por suas transgressões ou o que quer que eles tenham feito, isso não significa que o ser humano não seja responsável por sua inconsciência. No entanto, esteja embutido na estrutura da vida humana, eles ainda precisam sofrer as consequências de sua inconsciência. Certas ações acontecem com você, fazem coisas, você sabe que não são as coisas ideais para fazer, mas você não pode evitar. É algo que age através de você. Parece haver algum poder, e é aí que faz você fazer coisas que você sabe, eu estou bem, ou não sou bom para você, e ainda assim você não consegue parar. Isso parece ser o caso.
E é claro que muitas vezes é o caso com pessoas que estão como você, que pode ser em muitas áreas diferentes da sua vida. Esse também é o caso com vícios, por exemplo. As pessoas são viciadas em uma determinada substância, ou que são viciadas em comer demais ou beber. Há algo que os domina. Em você que parece obscurecer a consciência. Ou a consciência é forçada a recitar isso, pensando que essa coisa poderosa faz isso de qualquer maneira. E novamente minha resposta é um pouco semelhante. Eu digo ao primeiro questionador essa noite, o poder da presença precisa crescer em você para que seja forte o suficiente. Não é força de vontade, porque força de vontade não é a melhor maneira de lidar com essas coisas. Mas é disso que estou falando. Às vezes pode ser confundido com força de vontade, mas a força de vontade inclui a aplicação da força para segurar algo. Digamos, se o seu vício é entrar em intoxicação, bebidas, em outras palavras, essas coisas. Você pode sentir isso, vem, você sabe que as garrafas estão lá, então você sente que tem que ir, então você tem que estender a mão e você tem que servir um copo e pronto, beba agora. Quando você não está ciente de tudo, você nem sabe o que está fazendo. Você está tão inconsciente que você já está segurando a bebida e já está bebendo. Então, você nesse ponto, você sabe o que você está bebendo. O mesmo com a comida. Já falei com pessoas que tiveram vícios em comida e costumavam dizer que acordam quando estão prontos ou já comeram no meio da noite. Já comeram inconscientemente. Foram para a geladeira, tirando o bolo de chocolate, então eles já estavam na metade do bolo de chocolate, quando alguém disse, o que eu estou fazendo? Mas então a consciência vem em um ponto muito tarde. A força de vontade seria para conter um desejo. Digamos que eles têm que puxar, ou até mesmo o exemplo que você deu de ligar a TV. Você sabe que não está certo, porque eu não estou aqui para isso. E ele realmente nos disse para não fazer isso. Eu não vou fazê-lo e fico me forçando. Eu posso confirmar o desejo, mas você está o segurando. Quando você segura as coisas, muitas vezes depois de um tempo, uma explosão acontece. É como se uma chaleira fervendo não pudesse segurar por tanto tempo. Então você tem algum tipo de racionalização em sua mente. Bem, é você que vai fazer de qualquer jeito. A mente vai lhe dar uma razão. Eu falei com um homem que é viciado em comida e seu corpo era muito insalubre, porque extremamente perigosamente ele estava acima do peso. Infelizmente, ele faleceu. E veio um homem e ele falou comigo. Muitas vezes, antes de comer, ele diria, ou a sua mente diria algo como, você teve um dia difícil, você realmente merece um presente. Isso explica por que é a coisa certa. Não vou fazer isso por muito mais tempo, mas só hoje eu preciso muito trocar a vida. Não é que não tenha me tratado, mas é o único lugar que tenho que fazer e é tudo que tenho. Não há outro prazer na minha vida. Eu tentei ser capaz de mostrar a ele que o pensamento é uma decepção. E eu tive um pouco de sucesso, mas infelizmente era tarde demais para salvá-lo. Bem, ele não está mais no corpo, mas tudo bem. Ele é a essência de nunca... Bom, ele provavelmente reencarna agora no oposto. Talvez em ordem para aprender alguma lição.
Novamente, o que eu disse é uma primeira pergunta para praticar o poder da presença, quando você não está particularmente tentada por nada, e você está apenas em seu quarto, não há nenhuma tentação particular. Entre no corpo, sinta a sensação do corpo interior, esteja ciente, esteja presente, mas com um novo sentido de percepção. Eu recomendei que pratique a inspiração, sinta a presença, permeando cada célula do seu corpo, na consciência do corpo interior, e para que haja presença suficiente, para quando o impulso vier, você o use como não. Diga, vai embora ou algo assim, porque não vai embora. Vai acontecer de qualquer maneira se o impulso vier, seja o que for, e você observou, você percebe que é uma coisa boa, que você quer que você faça. E se houver consciência suficiente, você o usa como toda vez que um impulso desse tipo vem. Essa é uma prática espiritual especial. Então, em vez de querer se livrar dele, deixe ele ser bem-vindo quando ele vier. Essa é especialmente uma prática espiritual projetada para você. E é claro que, então, como você transforma isso em prática espiritual? Primeiro, você percebe que esta é uma oportunidade para praticar. E a primeira coisa que você pode fazer é praticar, adiar, obedecer ao impulso. Não obedecer imediatamente, mas atrasá-lo. Você os observa, digamos, quando você queria ir ligar a TV e ligar aquilo. Ou você sente um impulso, ou diz, ok, aqui está minha próxima oportunidade de prática espiritual. Agora vou atrasar a ativação desse programa na TV por 3 minutos. E durante esses 3 minutos, você observa isso, o impulso em você. Você observa que tem uma forma de energia, e você observa, e aí está, você fica olhando, você sente, que é como um pequeno gremlin ou coisa assim. Dessa vez, o gap pode ser uma primeira prática muito útil que você introduz em um intervalo de tempo antes de ceder. Você não está dizendo que não vai desistir. Não, você disse que faltam 3 minutos para observá-lo. E você brilha a luz da sua consciência. A luz da consciência nesse impulso, que é uma forma de energia. E pode ser uma forma de energia que nos EUA nós chamamos um tipo de emoção que pode invadir perigosamente sua mente e fazer de você, como a explicação que dei há pouco com esse meu amigo. Os pensamentos vêm à sua cabeça, o que explica porque você deve ceder a esses impulsos que pode acontecer facilmente. E aí também você precisa estar presente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos, especialmente esses tipos de pensamentos. Você não acredita em todos os pensamentos que vêm à sua cabeça. Você observa o pensamento, porque o pensamento faz parte dele. E é até para o pensamento que você diz, aí está você. Há um pensamento. E há o sentimento por trás do pensamento. E Jesus? Você separa 3 minutos, durante esses 3 minutos você observa que é uma prática espiritual maravilhosa e interessante. Enquanto você observa, você cresce em consciência, você aplica consciência a ela e aí você, apenas 3 minutos, e depois dos 3 minutos, veja como você se sente. Pode não ter se dissolvido, mas provavelmente ainda está lá. Então você pode ver, posso fazer mais 2 ou 3 minutos, ou sou forte o suficiente para isso. Minha consciência é forte o suficiente. E sim, eu não acredito que você pode não parar com esse absurdo de fazer de qualquer maneira.
Então, você alcança 5 ou 6 minutos. Então, o que acontece depois disso? Não sabemos se é possível que o impulso tenha recuado e voltado para um estado dormente. E de repente você não precise fazer. Isso também é possível. Que o impulso ainda esteja lá e você não possa, depois de 5 minutos, não haja consciência suficiente restante. E você apenas, bem, você tem que ir e fazer isso. Mas pelo menos o intervalo de 5 minutos, o intervalo de tempo foi muito importante. Qualquer coisa assim acontece. Você sempre introduz um intervalo de tempo para a sua prática espiritual. E durante o período que você não o segura, mas você o observa, para não empurrá-lo para baixo. Você olha para isso e fala assim, aí está. Agora o interessante, quando você aplica consciência a algo, quando você brilha a luz da consciência sobre isso, a possibilidade de transformação também está lá. Surge quando você brilha a luz da consciência sobre isso. Esse é o exemplo famoso de histórias de fadas e assim por diante. O sapo, você não mata o sapo ou você faz algo com ele. Você beija o sapo. E no momento em que você beija o sapo, ele se transforma no príncipe. Então o sapo fica a partir disso, como na mitologia, alguma sabedoria embutida nesses contos de fadas. Que a propósito, onde muitos deles não foram criados pelas pessoas que os escreveram. Eles já foram transmitidos oralmente por longos períodos de tempo. Então existem mitologias que geralmente contêm muita sabedoria. E o terminal de sabedoria em beijar o sapo, que depois se transforma em algo bonito, algo feio, mas você meio que dá uma aceitação e amor, você olha para ele, e então a transformação acontece. Parece que não é uma prática espiritual, e depois de um tempo você descobrirá isso, e inicialmente, talvez após um intervalo de tempo, você ainda o faça, mas gradualmente, dessa vez o gap fica mais longo. E então você pode observar que a energia por trás do impulso enfraquece e diminui, até a próxima vez. Mas gradualmente ele enfraquece. E todos esses mecanismos de autossabotagem começam a desaparecer gradualmente se você aplicar a consciência a ele para observá-los. Então pense no sapo. Esses são todos os sapos e o que quer que sejam sapos, gremlins, que vivem em você como campos de energia. E as energias estão presas lá. Elas não são ruins em si mesmas. Elas estão presas como o corpo de dor, é uma energia que é energia emocional. Quando o corpo de dor se dissolve, suas armas se transformam em presença. É como um fogo que você coloca uma lenha. Ele meio que se consome, se transmuta. Talvez seja a palavra certa. Se transmuta em presença. E aqui temos novamente o famoso exemplo de, na Idade Média, certos filósofos estavam muito interessados em alquimia. A alquimia era para ser a transformação de metal básico em ouro através de um processo químico de transformação. Mas o verdadeiro significado por trás da alquimia era a transformação da consciência humana. E eles tinham muitas imagens. E assim por diante, eles não podiam falar e escrever sobre isso abertamente, porque eles teriam sido executados pela igreja na época. Então eles tiveram que esconder todos esses símbolos como se fosse para fazer a transformação de metal base em ouro, de algo que, antes de tudo, não é muito desejável, em algo maravilhoso. E esse é o processo alquímico de transmutação, que realmente é algo na psique humana. Há todo um longo tratado escrito por Carl Jung, o psicólogo,
que fala sobre alquimia com inúmeras ilustrações e coisas simplesmente fascinantes. Mas é tudo a transformação de algo indesejável inicialmente, em consciência ou em consciência. Então isso é... Você tem sorte, isso é projetado para a prática espiritual para você. Ao voltar para a sua vida diária normal, espero que o retiro não termine, mas permaneça com você e dentro de você, a essência do retiro. Não é a localização física, mas um estado de consciência. Um estado transcendente de consciência. Sua tarefa é viver, pode-se dizer, em ambos os mundos ou em ambas as dimensões ao mesmo tempo. Ocasionalmente você pode se perder na dimensão mundana e horizontal, no reino do fazer, no reino do pensamento. E geralmente, quando isso acontece, você notará estados internos disfuncionais e desagradáveis, surgindo muito rapidamente. Ansiedade, medo, raiva, irritação, ressentimento, problemas. E se você está nesse estado e depois é desconectado novamente do transcendente, da dimensão do ser, da outra dimensão, então esse é o estado inconsciente. E se não houver problema, você o criará. Isso é o que os humanos fazem. Somos encrenqueiros. Mas em um nível individual e coletivo, se você quiser aprender muito sobre criar problemas coletivamente, assista ao noticiário. Tanto quanto possível, tenha o foco principal de sua atenção em sua vida diária, no momento presente. O resto da sua atenção, então esse é o foco principal. Aqui é isso. O resto da sua atenção é para onde você quer ir, qualquer que seja a tarefa em que você esteja engajado, tem um certo propósito. O objetivo é que você deseja concluir a tarefa. Então, ela alcançou seu objetivo. E isso é aqui. Coloque de lado, isso está em sua periferia. A visão periférica de sua consciência. É onde você quer chegar. E é isso que você está fazendo para chegar lá. E a sua atenção principal não está onde você quer chegar. Enquanto isso, você está apenas fazendo alguma coisa para chegar lá. Você pode ver isso como isso já cria um estresse interno. Estou aqui, mas quero estar lá. Essa é uma maneira normal de viver. A maior parte da atenção das pessoas está lá. Mas enquanto isso, elas estão aqui, onde realmente não querem estar. Eles preferem estar lá. Como mostram adesivos famosos, adesivos de para-choque de caminhão, que dizem algo como: prefiro pescar. Quando visitei Ram Dass, o professor espiritual, que já faleceu, ele morava em Maui. No carro dele vi um adesivo no para-choque, que dizia:
Prefiro estar aqui e agora. Esse é um bom ensinamento em um adesivo de para-choque. Portanto, a sua atenção, isso é quase uma reversão de como os humanos normalmente vivem, é o oposto. E isso já em si é uma mudança na consciência. E claro, você também está ciente do passado e de algumas coisas que podem ter relevância no presente. Isso é bom. Então, perifericamente, temos o passado e o futuro. Geralmente o futuro é o mais importante, porque você está se movendo em direção a isso. E aqui está a visão central, o momento presente. No momento presente, você está fazendo alguma atividade, ou está percebendo algo de forma mais passiva. Você está lá como um observador, ou está apenas lá, não fazendo nada ativamente, mas simplesmente percebendo. Isso pode ser quando você voltar aqui. Você pode estar sentado em um carro, se você estiver fazendo alguma coisa. E lá é particularmente importante você estar presente. Ou você pode estar sentado em um avião e há uma boa oportunidade de você entrar no modo de testemunhar. Não há nada em particular para fazer, a menos que você pegue seu laptop e comece a fazer algumas coisas. Isso é bom. E às vezes surgem situações problemáticas que são bastante normais na vida. Eles são mais desafiadores do que problemáticos. E aí você encara o desafio. Você olha para ele, por assim dizer, não necessariamente visualmente, mas você dá atenção que isso é um desafio. Ao invés de uma reatividade inconsciente. O desafio é que seu voo foi cancelado, por exemplo. Ah, ok. Não é um dos maiores desafios que um ser humano pode ter, mas algumas pessoas reagem como se fosse. E quando surge algum desafio, há algo que eu possa fazer para responder a essa situação? Ou é algo em que simplesmente tenho que dizer, bem, por enquanto aceito do jeito que está. Porque agora não há nada que eu possa fazer. Ouvi, por exemplo, que em alguns aeroportos eles estão tão ocupados, sem pessoal suficiente quando o avião pousa, que eles ainda ficam presos no avião por 2 ou 3 horas. Aconteceu em Toronto e em outros lugares. Essa é uma boa oportunidade para se render. Algumas pessoas não podem fazer isso. Eles começam a gritar e berrar. Não há nenhum propósito específico, mas eles não podem evitar. Isso acontece com eles. Então, essa é uma oportunidade de rendição. Ou é necessária alguma ação? Essa é uma prática para se acostumar até que se torne uma segunda natureza, ter sua atenção no momento presente e não em outro lugar. E geralmente implica que você está ciente do que está ao seu redor. Isso é inseparável do presente. Estar no presente
através dos seus sentidos. Um ser humano mais alerta do que um ser humano normal, mas um estado de alerta em que não há tensão. Frequentemente, o estado de alerta em um ser humano está associado a estar tenso. Mas há um estado de alerta sem tensão. Mas não basta estar consciente de suas percepções sensoriais. Isso é bom. Também pode ajudá-lo a evitar situações perigosas, que caso contrário você simplesmente tropeça nelas. Não sabe como chegou lá. Você está alerta ao seu redor. Você vê como os animais nesse sentido estão muito alertas. Porque se não estiverem, são comidos por outros animais. Muitos animais têm esse estado de alerta incrível. Não o mesmo que o estado de alerta humano, mas é uma consciência alerta de seus arredores, que muitos humanos não têm. Eles andam na rua e não estão realmente lá. Estão em suas mentes pensando em todos os tipos de coisas, exceto onde estão. E, portanto, não estão aqui. Considerando que o pássaro sentado em um galho, ou o veado que está saindo da floresta, e há um campo, e o veado passa por um momento e as orelhas são grandes e elas começam a se mexer, ele pode ouvir provavelmente 100 vezes melhor do que um ser humano. Ou um pássaro em um galho sentado. Ele fica assim, se movendo e olhando para todos os lados. Tudo chama sua atenção. Então, de repente, ele voa. E é claro que não há tomada de decisão envolvida quando um pássaro sai voando de repente. Não pensou, agora eu vou voar desse galho. E vou até lá. Simplesmente acontece. Há um fluxo para a vida e não há mente. Há uma consciência ali, mas não há nenhuma conceituação. Mas quando um animal descansa, um animal também descansa completamente. Ele está completamente em repouso, sem pensar na vida. Eu tenho que descobrir algo. Qual é o propósito disso tudo?